Dando um pouquinho o nosso tema aqui no jornal para falar do caso do Banco Master e também do ministro Dias Toffoli. Afinal de contas, esse caso envolve o ministro que é o relator do tema desse processo no Supremo Tribunal Federal, e o ministro Dias Toffoli passou pelo menos 168 dias no resort Itaiaiá, em Ribeirão Claro, no Paraná, desde dezembro de 2022. Isso representa um dia no local a cada 7. As diárias dos seguranças nessas viagens custaram R$ 548.900 aos pagadores de impostos. Funcionários do resort afirmam que Toffoli seria o verdadeiro dono do empreendimento até hoje. Depois da venda do hotel ao advogado Paulo Humberto Barbosa, em abril do ano passado, Toffoli esteve no local 7 vezes e passou 58 dias na propriedade. Barbosa é sócio da JIF, empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista. As informações sobre as viagens foram identificadas a partir de dados das diárias de segurança pagas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de São Paulo. No fim do ano passado, o resort foi fechado para uma festa com um grupo de samba e contou com a presença do jogador Ronaldo Fenômeno. Imagens obtidas pelo portal Metrópolis mostram um desses encontros. Na cena, Toffoli aparece com camiseta azul escura, bermuda caqui e chinelos. O ministro aguarda os convidados em uma área reservada dos jardins. O local fica às margens da represa de Chavantes, na divisa entre os estados do Paraná e de São Paulo. De dentro da aeronave descem 2 homens. Primeiro, o empresário Luiz Pastore, dono do grupo metalúrgico Ibrame. Minutos depois, vem o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual. Avaliado em cerca de 12 milhões de dólares, o helicóptero era do banqueiro. Toffoli vai até Pastore e o cumprimenta com um forte abraço e um beijo no rosto. Na sequência, Esteves e Toffoli aparecem com um copo de bebida na mão em uma roda de conversa. Berenice Leite, reportagens aí dos jornalistas Paulo Ricardo Martins e Lucas Marquezini mostraram que o ministro continuou, portanto, visitando os irmãos dele no local, mesmo depois da venda do controle desse resort. A maioria das viagens, inclusive, foi durante, acredite, o recesso do judiciário, coincidência ou não. Nos meses de janeiro, julho ou de dezembro, e no resort tem também um condomínio de casas e Toffoli é dono de uma unidade. Pois é, Daniel. E com relação aí ao dinheiro do pagador de impostos, me chamou a atenção porque, ao que tudo indica, as denúncias do Metrópolis dão conta de que esse resort é do ministro mesmo, né? E o fato dessas cotas terem sido vendidas, depois passou ali por um paraíso fiscal, parte desses fundos, pode ser, inclusive, por essas visitas terem continuado mesmo após essa suposta venda, pode ser que essa questão aí de ter vendido, mas acabou voltando para as mãos dele, pode ser uma manobra. A Polícia Federal tem que investigar isso, é o mínimo, né? E não abrir inquérito contra quem está denunciando, que isso está virando prática no nosso país. Agora, gente, a gente está falando de quase mais de 500 mil reais que foram voltados ali para pagar as despesas dos seguranças do Toffoli. Bom, partindo da premissa que esse resort é dele, por que ele cobrou diária dos seguranças, né? Já que o resort é dele. Então, assim, certamente, se isso aconteceu e o resort for comprovado que é dele, todas as evidências apontam para isso, ele não quis deixar de ganhar, digamos assim, olha, se eu estou hospedando seguranças aqui no resort, outra pessoa poderia estar hospedando e pagando, então eu vou cobrar, né, para que esse reembolso volte para mim, porque volta para o dono do resort, não é mesmo? Então, assim, a gente vai percebendo algumas incongruências, algumas questões. E também, Daniel, teve uma questão que envolve lá a cunhada do Dias Toffoli, que foi pega desprevenida, né, e acabou confessando tudo, que não sabe de resort coisa alguma. Ela é a esposa do irmão do Toffoli, que, segundo ali os papéis, falam que é o marido dela, que era dono do resort. Né? E eles moram numa casa muito simples. Então, assim, Dias Toffoli pelo menos deveria ter ali cuidado daqueles que estão, né, à frente dos negócios, pelo menos fisiologicamente, né? Aqueles que aparentemente são os donos. Aí você chega lá, com muita facilidade, a reportagem foi e conseguiu descobrir a verdade.
né? E ela sequer sabia do que estava acontecendo. Esse encontro agora também com o dono do BTG, o André Esteves, né? Então só demonstra que era um local que ele recebia ali pessoas muito importantes, né? E que podem, de alguma forma, ter negócios junto com o ministro, o que é totalmente ilegal. Ele, como ministro do Supremo Tribunal Federal, não poderia ter negócios. Daí, talvez, esse o motivo para ele colocar em nome de outras pessoas, do irmão, e é isso que as denúncias apontam. Agora, como eu disse, Daniel, tudo isso precisa ser investigado, né? Essas relações, é dinheiro que vai para paraíso fiscal, enfim. Tem muita coisa aí envolvendo não só a relatoria do Banco Master, e ouso dizer nesse momento que ele não deveria só pedir o afastamento da relatoria do caso do Banco Master, como também deveria sair da corte, né? Deveria pedir para sair ou os magistrados tomarem algum tipo de providência, porque Dias Toffoli, certamente a gente estava achando que seria o Moraes o primeiro a sair, mas Dias Toffoli agora passou à frente nessa corrida e acredito que ele deve ser um dos primeiros ministros a deixar o Supremo Tribunal Federal. Daniel. Berenice, assim como você mencionou aí a cunhada de Dias Toffoli, vou trazer mais um ponto aqui para a análise da Guta e do Marcelo Rocha Monteiro. Uma reportagem do Estadão, a equipe foi até o endereço registrado como sede da empresa Maridit Participações, que pertence aos irmãos de Toffoli, em Marília, no interior de São Paulo. O imóvel apresenta sinais de deterioração, com pintura rachada e pisos quebrados. No local, quem recebeu a equipe foi Cássia Pires Toffoli, cunhada do ministro, que negou que seu marido tenha sido sócio do resort. José Carlos, outro irmão de Toffoli, já apareceu em documentos oficiais como presidente da empresa Maridit Participações. Ele é padre da Diocese de Marília. A reportagem também foi até a residência do religioso, uma chácara chamada Recanto 4, localizada no condomínio Estância Uberlândia. Pelo interfone, ele disse: "Até logo, passar bem", depois da identificação da equipe. José Eugênio Dias Toffoli, o irmão do ministro do STF, Dias Toffoli, afirmou que a Maridit Participações, empresa dos irmãos do magistrado, não faz mais parte do resort Itaiaiá. A sede da empresa de José Carlos e José Eugênio chegou a ter 1/3 da participação no resort de luxo em Ribeirão Claro, no interior do Paraná. Em nota, José Eugênio disse que a participação da Maridit no empreendimento foi vendida em 2 operações distintas. A primeira para o Grupo Arlim, em 27 de setembro de 2021. E a segunda para a PHD Holding, em 21 de fevereiro de 2025. Marcelo Rocha Monteiro, segundo o irmão de Toffoli, todas as informações da venda foram declaradas à Receita Federal. Deve ter vendido muito mal, né? Porque, olha só, o sujeito é dono de um resort de altíssimo luxo, né? E a casa onde ele mora, como a mulher dele mostrou, além de ser uma casa extremamente modesta, né? Eles não têm dinheiro nem para reformar o piso, nem para dar... Olha o piso como é que tá, gente. Não tem dinheiro para dar uma pintura nessa parede aí? Eu tô achando que esse resort é uma instituição de caridade sem fins lucrativos. Porque, coitado do irmão do Toffoli, né? Ele é dono de um hotel mega luxuoso, mas não tem dinheiro nem para ajeitar a casinha dele, né? Então, das duas, uma, ou o hotel não dá lucro nenhum, deve ser uma instituição de caridade, né? Ou ele é laranja do Toffoli, né? Ele e o outro irmão, padre, né, são laranjas, porque o verdadeiro proprietário é o senhor Dias Toffoli. Quem usa laranja é bandido, né? Bandido, dono de negócios ilícitos, né? Coloca as empresas no nome de outras pessoas porque ele não pode ser dono, ele não pode ser legalmente proprietário daquele negócio. Então, ele coloca o negócio no nome de outras pessoas e essas outras pessoas são conhecidas, né, como laranjas. Um ministro do Supremo, ao que tudo indica, tem laranjas. Tem negócios que ele coloca no nome dos irmãos para a gente pensar que ele não é o dono. Mas
essas cenas que a gente está vendo. Né? Quem é que recebe um mega empresário no hotel dessa maneira? Né? É o dono do hotel. Então é evidente que o Toffoli é o dono e que os irmãos são apenas laranjas. Este senhor tem que sair do Supremo. Não é só da relatoria do Banco Master. Um indivíduo que tem laranjas para encobrir a sua participação em negócios milionários não pode ser juiz. Nem juiz substituto ele pode ser, muito menos juiz do tribunal mais alto do país. Então, isso é um escândalo. Eu acredito que mais à frente talvez a gente fale da vergonhosa nota do ministro Fachin, presidente do Supremo, defendendo o indefensável. Né? Mas o fato é, este senhor não pode continuar na mais alta Corte de Justiça do Brasil. A gente vai trazer daqui a pouquinho essa nota que você citou do presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, saindo em defesa aí da permanência, né, de Toffoli nesse processo, nessa ação. No nosso site, revistaoeste.com, você vai acompanhar com a gente agora, tem uma notícia foi publicada pelo jornalista Diógenes Feitosa na noite de ontem, relembrando que em 2018 o Toffoli defendeu a ampla transparência das ações do Supremo Tribunal Federal, uma fala que saiu aí, em que ele sai em defesa da transparência, ressurge, portanto, em meio a todas essas questões envolvendo a atuação do ministro no caso do Banco Master. E a nossa produção também, sempre muito ágil aqui, trouxe uma observação que eu vou colocar também para análise da Guta Pini. Lá em 2021, Guta Pini, já que estamos falando aqui sobre a questão da transparência, até o momento o ministro Dias Toffoli ainda não se manifestou a respeito da sua participação no caso, se manifestou de uma forma meio que indireta, falando que não tem nada por meio de pessoas próximas que foram até a mídia e disseram que ele não vê nenhum tipo de problema no fato de ele relatar esse caso do Banco Master, apesar em que pese todas essas provas robustas aí que têm sido colocadas, trazidas por meio do jornalismo, né, por meio de jornalistas. Mas, em 2021, então, eu vou lembrar tanto a você quanto a nossa audiência, em uma delação à Polícia Federal, o ex-governador do Rio de Janeiro, o Sérgio Cabral, disse que o Toffoli teria vendido decisões judiciais no Tribunal Superior Eleitoral. No depoimento aos delegados da PF, ele relatou que o escritório da advogada Roberta Rangel, que é mulher do ministro Dias Toffoli, teria recebido 4 milhões de reais para favorecer 2 prefeitos do Rio de Janeiro, de Volta Redonda e de Bom Jesus, de Itabapoana, que tinham processos no Tribunal Superior Eleitoral quando Toffoli era ministro da Corte. Também sem resposta, sem manifestação por parte do ministro. Olha, Dani, a propriedade por parte do ministro de um resort desse nível, desse porte, desse luxo, é incompatível com os ganhos do ministro, com o que ele declara no imposto de renda dele, com o quanto que ele ganha de remuneração no Supremo Tribunal Federal. Não tem como ele ser dono desse resort dentro da lei. Não tem como. Então, é natural que as pessoas comecem a especular e tirar conclusões de como é que ele chegou na construção desse empreendimento. E ele, trabalhando como um ministro do Supremo Tribunal Federal, causas milionárias que vão parar no Supremo Tribunal Federal, eventos patrocinados por empresas que têm causas no Supremo Tribunal Federal julgadas por ele. O Estadão também fez uma reportagem muito longa no passado tratando sobre esses eventos. Então, o que a gente pode concluir de tudo isso? O salário dele não é compatível com esse tipo de propriedade. E nesse vídeo que vocês exibiram mais cedo, dele recebendo esses empresários e o banqueiro André Esteves, percebam a postura do Dias Toffoli. Vejam o vídeo agora passando. Isso é postura de dono, gente. Ele está recebendo as pessoas na casa dele.
no momento em que ele está esperando ainda as pessoas desembarcarem aí do helicóptero, ele está com as mãos para trás. Então, quem consegue fazer um mínimo de avaliação de linguagem corporal percebe a postura dele. Olha lá, ele com as mãos para trás, aguardando. Isso é postura de quê? De alguém que está visitando um local, que é um hóspede? Não, ele está recebendo as pessoas na casa dele. É isso que a gente pode concluir. E por todas essas informações que chegaram dessa reportagem do Metrópolis, e também antes, que já tinha sido revelado que os irmãos do ministro tinham parte nesse resort, e um fundo que é gerido pela REAG, foi gerido pela REAG, também tinha cotas nesse resort, e a REAG é investigada nesse escândalo do Banco Master, inclusive com suspeitas de ter ligação com o PCC. Então, são muitos elementos no entorno do ministro, e aqui existem pelo menos duas questões a serem enfrentadas. Uma é a questão processual, que ele não faz nenhum sentido ele continuar na relatoria desse caso, conduzindo essas investigações. Isso é uma coisa, ele é, no mínimo, suspeito. Nesse caso, suspeito, impedido, ele não pode continuar. Isso é uma coisa, questão processual. A outra é ele enquanto parte numa futura investigação, como investigado. E o ministro tem muito a se explicar. Então, ele precisa se afastar do processo por essas questões processuais, ele precisa passar a ser investigado criminalmente, e uma terceira vertente é ser objeto de um processo de impeachment. O que mais falta ser revelado? O Procurador-Geral da República, nós vamos falar sobre isso mais adiante, tem na mesa as condições para dar andamento a todos esses pedidos. Mas até agora sua postura tem sido de uma inércia absoluta. Então, vejam, está tudo escancarado. Escancarado, nós vamos falar mais adiante também da nota do Supremo, mas vejam, não existe vergonha, não existe pudor. Eles estão trabalhando como se nada tivesse acontecido. Eles só dobram a aposta. E ele é o segundo ministro que aparece nesse escândalo como alguém que tem a possibilidade de ser investigado. O primeiro foi o ministro Alexandre de Moraes, com o escritório da sua esposa, com um contrato de 129 milhões de reais, e não se demonstrou até agora a atuação da senhora Viviane de Moraes para justificar um valor como esse. E, além disso, o ministro pediu audiências com o presidente do Banco Central. Não só pediu, como as teve, em mais de uma oportunidade. E ele não negou que tratou do Banco Master. Inclusive, o que saiu na imprensa foi que, em uma das conversas, a frase que ele teria dito foi: bom, se tem problema com o Banco Master, então tem que liquidar mesmo. Não cabe a ele. Nunca coube ao ministro entrar nesse tipo de conversa, nesse tipo de discussão. Então, são pelo menos 2 ministros aí que devem ser, sim, objeto de alvo de investigação. E vejam só que curioso, são os 2 ministros que foram os protagonistas do inquérito das fake news. Aqueles que queriam moralizar o Brasil. O ministro Dias Toffoli era o presidente do Supremo Tribunal Federal em 2019, quando ele, através de uma portaria ilegal, abriu o inquérito e designou Alexandre de Moraes como relator.